Boa tarde, gente. Hoje nós vamos falar sobre duas cidades, Acádia e Ur. Acádia é uma cidade acádia, né, pela lógica, e Ur é uma cidade suméria, mas que tem a sua vida muito mais longa do que a própria Acádia, porque ela começa praticamente 5.000 anos atrás. Os primeiros achados da cidade de Ur, elas contam mais ou menos 5.000 anos atrás. Os textos, os dois capítulos, né, que vocês leram, vão justamente falar sobre essas duas cidades e sobre. Eu achei interessante ver esses capítulos juntos, porque daí vocês prestam atenção e vocês vão descobrir que existe cidade Acádia, cujos registros arqueológicos não foram encontrados. Então, a gente sabe que essa cidade existiu, né? Porém, a gente não sabe onde. É na Mesopotâmia. Então, quando acontecem escavações arqueológicas, às vezes encontram alguma cidade que tem alguns indícios de ser a Acádia, os arqueólogos começam a ficar animados, dizendo: será que é Acádia? Mas não é. Até hoje, a Acádia não foi encontrada. Mas a pergunta daí surge: de onde que a gente sabe que ela realmente existiu? E o fato que ela realmente existiu, nós temos justamente através das primeiras fontes escritas que se conservaram e que mencionam a própria Acádia e também que foram reescritas, que foram recopiadas e levados à Babilônia. Então, na verdade, a Acádia ela deixou vários momentos históricos, ela deixou vários sinais, vamos dizer, vários objetos, aquelas plaquetas com anotações, principalmente anotações de realizações históricas que chegaram até nós e por isso que nós conhecemos essa cidade e mais nós conhecemos justamente através dessas fontes, através dos primeiros escritos históricos, a atividade dos reis acadianos. Começando com Sargão, né, que vai conquistar e construir o império, e depois os seus filhos e os seus netos, e mais ou menos aqueles 4 gerações que vão conseguir manter esse império. Gente, essa hora que eu começo a gravar, o sol aqui tá batendo, e eu espero que para vocês vai dar para ver, tanto que eu até mudei de posição, mas mesmo assim não fica legal. Quando o sol baixar um pouquinho, eu vou mudar de posição, então eu vou andando aqui na mesa um pouquinho, mudando de posição, para que vocês conseguissem me ver com mais facilidade. Apesar que eu acho que o mais importante é aquilo que eu estou falando e não, no caso, a minha presença no sol ou fora de sol na tela de vocês. Então, apesar de a gente não conhecer um sítio arqueológico que correspondesse à cidade de Acádia, a realidade de que essa cidade realmente existiu como nova capital de um estado fundado por Sargão nunca esteve em dúvida, porque o nome da cidade aparece em documentos escritos a partir da segunda metade do terceiro milênio, provenientes também de outros sítios arqueológicos mesopotâmicos e também, além das frequentes referências à Acádia na literatura cuneiforme, em augúrios, por exemplo, e títulos régios. Ah, Porque a Acádia era uma cidade tão importante que os reis babilônios, até os reis babilônios, uma cultura, uma civilização depois da Acádia, eles se intitulavam de reis de Acádia até o início do período persa, tá? Então, a existência da Acádia, ela nunca esteve em dúvida, apesar de, arqueologicamente, a gente não pôde identificar onde estava a cidade fundada por Sargão. E o fato também que foi justamente o Sargão fundou essa cidade, também não está colocado em dúvida, tá? Então, na verdade, o que que nós temos? Nós temos uma cidade que se torna capital, praticamente a primeira cidade que é vista
e politicamente está sendo capital de toda a Mesopotâmia, com um rei de procedência semítica, que é Sargão, que funda essa capital e que vai conquistando todas as outras cidades sumérias e acaba construindo o seu próprio império. Com Sargão, e isso os historiadores e os arqueólogos eles conhecem justamente através daqueles textos que vieram até nós, muda a questão política e cultural e também religiosa. Essa relação entre política, cultura e religião vai mudar na Mesopotâmia. E esse primeiro texto que fala sobre Acádia, ele vai falar justamente sobre isso, tá, gente? A maioria dos fontes sobre esse período acadiano está preservada em plaquetas escritas há cerca de 500 anos após os eventos, durante já o período babilônio antigo, que é em torno de 1800 e 1600 anos antes de Cristo. São cópias das inscrições reais originais dos primeiros soberanos acádios, quer dizer, eles copiaram as inscrições primárias, tá? Como Lugalzagesse, Deuruque, Sargão, Rimos e Manistuço, que são os filhos dele, e Naramsin, que era o neto de Sargão. E essas plaquetas, esses escritos, eles abrangem um período que vai de mais ou menos 2370 até 2223 antes de Cristo. Vocês estão vendo que eles conseguem até que definir as épocas de uma maneira bastante como espaços de tempo bem pequenos. Então, essas cópias elas foram colecionadas sob a forma de antologias e por isso eles continuam sendo preservadas. As inscrições originais, gente, eles estavam escritas em estátuas e estelas que se encontravam muitas vezes colocados no pátio do templo de Ikur, por exemplo, em Nippur, que é cidade de Babilônia, e também foram compostos em sumeriano ou acadiano, e também em versões bilíngues. Lembra que a gente estava falando que a civilização mesopotâmica era uma civilização de duas culturas e duas línguas completamente diferentes, que não tinham a mesma origem? Quer dizer, eles eram diferentes, como, por exemplo, português e árabe, tá? A diferença era porque não era como, por exemplo, português e espanhol, não, tá? Nem português e italiano. Era como se fossem as duas línguas, português e árabe mesmo. Única coisa que eles estavam usando a mesma escrita, que era cuneiforme. Mas a origem da língua, a parte linguística, formação das palavras, eram muito diferentes, porque pertenciam aos dois grupos linguísticos completamente diferentes, tá? E os escribos do Babilônio antigo não só copiavam fielmente as versões originais, como também anotavam onde que esses escritos foram copiados. Então, o que chegou até gente, e o que chegou até gente foi justamente as cópias dos babilônios, foi o escrito e de onde ele foi copiado, em que cidade, por exemplo. Eles encontraram em Nippur uma plaqueta, e nessa plaqueta está escrito o texto copiado, que estava escrito em algum momento em Uruk, e nesse texto os escribas babilônios colocam que o texto é copiado de templo de Uruk, tal, no período tal. Então, na verdade, eles fornecem já informações históricas para pesquisadores. E isso para nós, hoje, é muito importante. De certo modo, nós temos alguém, quase 3.000 anos atrás, que registrou os principais dados históricos dos textos que foram transferidos de um lugar para outro. E isso também é muito interessante de se trabalhar. Essas inscrições que chegaram até nós, ele possuía caracteres bastante diferentes. Os mais antigos que nós temos são as doações reais, tá? E essas doações reais, eles também identificam a pessoa que fez a doação e o seu status político. Então, um doador, ele poderia fazer um registro permanente de sua dádiva, na forma de uma mensagem que era gravado no objeto.
objeto de valor que seria oferecido aos deuses no templo, por exemplo. Então, o mais antigo que o nosso texto fala para nós é de 2.600 anos antes de Cristo, escrito num vaso que tem um registro bem simples, que tem o nome e o fato que ele é Lugal de Kish. Lugal seria um rei. Depois o texto vai discutir essa questão desse título Lugal e a gente também vê essa questão, que também é bastante interessante. Mas mais tarde existe uma outra doação com outra inscrição, que diria ao deus Zababa, fornece, né, essa dádiva o príncipe de Kish, filho de Bzunzo, conquistador de Amazi, e dedica esse vaso. Então, nós já temos a paternidade do cara, nós temos um feito dele, que ele conquistou Amazi. Então, na verdade, essas inscrições, eles mostram para nós, e cada vez eles se tornam mais complexos, descrevendo cada vez mais atividades que o fornecedor o doador está realizando ao doar esse vaso. Então, de certo modo, essas doações, eles acabam se tornando como se fosse lista de feitos dos reis. E para isso eles acabam se tornando importantes registros históricos também sobre aquela época. Estou aqui procurando um lugar sem sol bater na minha cara, porque senão eu nem estou vendo o computador. Mas está difícil, mas a gente vai rodando. Vou fazer uma rodinha aqui, mudando de lugar. Então, gente, parece que apenas as pessoas que tinham assumido o cargo supremo conseguem perpetuar a sua memória através de uma inscrição num objeto de valor simbólico. Porém, isso não quer dizer que somente o nome dessas pessoas que ficam registrados. Na verdade, um rei pode fazer doação. Mas isso não quer dizer que as outras pessoas, burocratas, por exemplo, funcionários letrados, não podem deixar seus nomes. Por exemplo, a nossa autora, ela vai citar 80 nomes de funcionários letrados de Chorupaque, que estão nas listas que foram encontradas. Porém, essas listas elas não podem ser consideradas como registro de existência individual. É somente um arquivo que, por alguma razão, chegou até os nossos dias. Porque, na verdade, esses documentos, assim como documentos hoje em dia, eram muitas vezes esvaziados, as plaquetas eram esvaziadas, né? E os documentos eram descartados. Porém, colocar um nome não quer dizer perpetuar ele na memória. Agora, colocar nome em algum objeto de valor oferecido aos deuses já seria um ato importante. E os reis, principalmente no período acádio, isso começa a se tornar cada vez mais frequente, eles com frequência faziam o seu próprio registro, como os construtores de monumentos públicos, os restauradores da estrutura arquitetônica dos templos. Então, isso nós sabemos, porque muitas vezes, quando a gente estuda um ou outro reinado, na época mesopotâmica, o que a gente vai falar? É um rei que realizou estes trabalhos na cidade tal, na cidade tal, na cidade tal. Por que a gente sabe disso? Justamente porque ele deixou isso gravado, que ele realizou obras no templo de Deus tal, para melhorar, por exemplo, a questão arquitetônica. Então, essa doação desses objetos valiosos, ou, vamos dizer, a inauguração de alguma obra, acontecia de uma maneira ritualizada, como se fosse um espetáculo. Assim como uma forma de desfile de vitória, por exemplo, culminando, como diz a nossa autora, né, talvez como entrada do vitorioso comandante das tropas no santuário para depositar alguns objetos, oferecendo eles aos deuses, né, que foram símbolos da sua vitória. No final do primeiro dinástico, e quando a gente fala do primeiro dinástico, a gente fala do período sumério, as inscrições reais públicas, eles começam a se tornar
cada vez mais amplos. E eles chegam a adquirir a extensão de várias centenas de linhas. Então, eles servem não só para colocar o nome, mas também eles começam a ter o propósito de influenciar a opinião pública da geração presente e das gerações futuras. Então, eles não somente mencionam o rei, eles vão dizer sobre todos os feitos que ele realizou, sobre a vida da população que melhorou por causa das realizações deles, etc, etc, etc. Então, é um pequeno texto propagandístico sobre a sua vida, que vai ser colocada junto com a oferenda. Então, quando mais amplas se tornam essas inscrições, mais atenção que os historiadores que trabalham com essas devem dar à veracidade dos fatos escritos. Porque, como vocês sabem, os textos políticos, textos propagandísticos, eles constroem uma forma de pensar que deveria ser, mas que não seria na realidade. Porém, por outro lado, também fornece uma outra informação sobre os ideais do período. Se o cara e o rei está descrevendo uma certa felicidade da nação, por exemplo, os campos vastos de trigo, ou isso quer dizer que o trigo era muito importante para aquela população. Eu só estou dando exemplo. Então, como ele vai descrever o bem e o mal, também fornece para nós a informação o que era importante para a população daquele período, né, gente? Importante também, muitas vezes ele pode nem falar a verdade, né? Porém, ele vai colocar as conotações dos modelos de bem e do mal, dos modelos do que é certo e o que é errado. E isso também acaba se tornando objeto de estudo. Isso também é muito interessante. Como exemplo, a autora ela vai mostrar a inscrição de um dos últimos reis sumérios, Lugal-Zaggese, ou Lugal-Zaggese. Eu ainda acho que é Lugal-Zaggese. Às vezes ele é escrito como Lugal-Zaggese, com CH, o nome dele. Então, ele era depois, no final, né? Vocês já leram o texto, ele foi conquistado, a cidade dele foi conquistada pela Sargão, tanto que aconteceu uma grande batalha entre ele e o Sargão, onde ele foi vencido, né? E conduzido como um perdedor, né? Como um rei derrubado para a Cádia. Porém, antes desse momento, enquanto durante o seu reinado ele obteve vários sucessos políticos e econômicos, ele deixa as suas próprias inscrições. Então, a nossa autora ela vai usar justamente as inscrições dele como exemplos. E o seu primeiro texto, num vaso de prata, confirma as fronteiras de Shara, a deusa tutelar da sua cidade, Uma, que os deuses de sua cidade, em conjunto com os outros grandes deuses de Suméria, o tinham escolhido para ser o governante. E, na verdade, tinham-no criado e alimentado para cumprir o seu destino, conquistar Kish e restaurar as fronteiras da sua cidade. E também o mesmo texto vai falar sobre, vai colocar as maldições para quem viesse profanar essas inscrições. E a segunda inscrição, também preservada em vários fragmentos, apresenta uma visão idílica e pastoral de paz e do bem-estar de todo o país que está desfrutando sob o seu reinado. As estradas são seguras, do mar inferior ao mar superior, o terror foi eliminado, as pessoas irrigam alegremente os campos. Olha, essa é a visão pastoral. Isso é aquilo que
que, vamos dizer, para o cotidiano daquele período, seria um estado das coisas ideal, né? E a gente vai a ver isso justamente através dessas inscrições. Uruk passa os seus dias num ambiente de felicidade. Ur levanta a cabeça para o céu como um touro. Uma ergue um braço em direção ao céu, porque Lugal-Zagyesi, ele foi também um rei, um Lugal, né, que consegue conquistar e unir várias cidades sob seu governo, até vinda do Sargão, né? E a oração final pede aos grandes deuses que prolonguem a vida para fazer o povo germinar como grama. Então, tá vendo? A grama também era uma coisa bastante importante. Se a gente lembrar que muitos deles eram pastores, né? Também, e faziam plantio dos cereais. Então, germinação de plantio provavelmente era visto como um grande momento de felicidade, quer dizer que todo mundo, ninguém vai passar fome, né? E essas inscrições, eles mostram pra gente, primeiro, a posição política, né, que mostra que o rei, ele está ali por vontade dos deuses, e isso, vamos dizer, a sua colocação, a sua posição, a justificação como rei, né? E depois os seus feitos, as suas realizações, que mostram que essa justificação ela não é somente por deuses, mas também por feitos. Isso é bastante interessante, isso mostra para a gente como era realizado os modos de governo naquela região. E desse momento, o nosso autor vai discutir o significado do título Lugal, o que ele significou e como ele evoluiu, tá? Isso também é importante, por quê? Porque, como vocês sabem, os governantes, durante vários momentos históricos, possuem vários títulos. Nós, frequentemente, traduzimos a maioria deles como rei. No entanto, eu acredito que vocês já perceberam isso, o rei é um significado diferente em cada sociedade, porque a atribuição de um rei, mesmo um rei na Europa, se a gente vai ver um rei na época medieval e um rei na época moderna, completamente diferente. E se a gente vai ver a atribuição de um rei hoje em dia, que é praticamente decorativo, também é uma questão completamente diferente. Então, quando a gente traduz pela palavra rei, por trás dessa palavra sempre tem vários significados. Na verdade, rei é uma simplificação de um título de poder que cada sociedade ela vai atribuir ao seu governante de uma maneira diferente. Então, quando a nossa autora, Gwendolyn Lake, vai discutir esse título e vai ver a evolução dele, ela vai mostrar o quanto foi importante entender do ponto de vista de concepção de poder mesmo na sociedade mesopotâmica. Então, a evolução de termo, de título lugal, é bastante interessante, tá? Primeiro, a sua pronúncia, ela pode ser como lugal, e também eu já vi versão como lugal. Lendo, por exemplo, em russo, quando eles traduzem, ou quando eles transliteram esse título, eles colocam, no caso, eles suavizam o último L. Então, na verdade, algum especialista em acádio ou em sumério até poderia dizer para a gente como se pronuncia corretamente. Porém, nós vamos falar como se escreve em português. Quando vai trabalhar a evolução desse título, Gwendolyn Lake, ela vai começar com um outro título, que seria o título de En. En era um título de sacerdote, a princípio, né? Fazia parte, só que no começo, nos momentos mais antigos, a pessoa com esse título, ela fazia parte da administração pública,
Embora nós não temos nenhum registro dos nomes das pessoas que desempenhavam o cargo de En nesse período, e não temos também sinais de ostentação ou acumulação de riqueza. Quer dizer, o título de En, a princípio, nos momentos mais antigos, nas épocas mais remotas, significava uma certa liderança administrativa, liderança pública e provavelmente religiosa, porque durante o período Faro, o cargo parece já ter mudado para a esfera religiosa, e alguns textos econômicos sugerem que as principais obrigações do En nessa época já estavam relacionadas com o culto, em particular nos rituais de fertilidade. Então, se no começo o En ele se ocupa de administração pública, com o tempo ele começa ser responsável mais pela questão religiosa. Eu estou falando ele, mas na verdade é um título que era próprio tanto dos homens como das mulheres, tá? Nessa sociedade, o papel do sacerdote ou sacerdotisa, eles eram atribuídos tanto ao homem como à mulher. Então, os homens, no caso, eles eram os maridos das deusas, e as mulheres, as sacerdotisas, eram as esposas dos deuses, dependendo do deus a qual eles estavam realizando os rituais, tá? Então, esse casamento com Deus dava ao En uma posição de um líder espiritual, de um líder religioso, aquele que consegue ter uma comunicação com os deuses. E, ao mesmo tempo, Lugal é um termo que significa chefe, maioral. Ele começa a se tornar mais importante, e justamente ele vai passar para seu significado para a administração pública e principalmente para o comando militar, tá? No final do período Uruk, especialmente em Ur, o Lugal parece ter assumido maiores responsabilidades e se tornado um líder tanto espiritual como secular. Então, na verdade, a princípio, ele surge como um líder militar e público. Com o tempo, ele, pela sua ação carismática, provavelmente por alguns desejos de controle político, ele vai também adquirir os traços de líder espiritual, que também é importante, como acontece essa evolução. Quando a gente está falando isso de uma maneira tão rápida assim, parece que isso acontece de um dia para o outro. Não, provavelmente passavam-se gerações quando esses traços, por exemplo, de líder de administração pública para religioso e depois de religioso para militar e de militar para espiritual foram acontecendo. Isso mostra pra gente que os títulos, mesmo continuando com o mesmo nome, com a mesma pronúncia, mudam de caráter, mudam de apresentação diante da população, diante da sociedade. Isso também é um aspecto muito interessante que o texto trabalha e que eu aconselho quem não leu até agora, leiam, gente, porque eu falo muito rápido. Se eu fosse falar parte por parte, todas aquelas 20 páginas, 25 páginas que eu mandei para vocês, eu ia ficar falando horas e horas e horas. E eu tô passando rapidinho por alguns momentos que eu acho importante. Afinal de contas, tem que caber numa hora, sempre ultrapassa um pouquinho, mas a gente vai tentando. Assim, eu vou citar agora da página 112, tá? Para quem quiser acompanhar no texto. A ascensão da casa patriarcal, a acumulação de capital na forma de terra produtiva, de produção artesanal especializada e a crescente secularização do poder político facilitaram a ascensão de líderes individuais, tá? Isso quer dizer que
o governo da cidade, ele não é mais somente governo pela sobrevivência dessa cidade. Agora nós temos a cidade começa a crescer e enriquecer, ela começa a produzir mais do que precisa para a sobrevivência. E para isso, e quando isso acontece, ela vai fazer o quê? Ela vai trocar esses produtos por outros, que vão ser objetos de luxo. Então, na verdade, quando isso acontece, vai começar a surgir essa divisão social entre os ricos e os pobres. Vocês estão vendo que nas primeiras cidades, como Eridu, por exemplo, a gente não vê essa diferença entre os ricos e os pobres. Os arqueólogos não conseguem encontrar, não é? Agora, nesse caso, quando nós estamos já falando do momentos mais tardios, quando nós estamos falando nesse momento, quando a líder individual começa a ocupar o poder, nós já estamos falando de uma sociedade estratificada. Nós já estamos falando de uma sociedade que produz excessos. E justamente pela produção desses excessos vão surgir várias camadas sociais. E adiante também, esse processo está justamente ligado, tá, com surgimento, com essa ascensão dos líderes individuais. O lugar, ele se beneficia dos conflitos entre as cidades e das possibilidades de pilhagem também, porque as cidades lutam entre si. Então, se as cidades lutam entre si, precisa de manter o exército. Então, o lugar, ele tem que ser um chefe militar e, ao mesmo tempo, um líder carismático que vai convencer a população a segui-lo. Ele vai ter que ser um chefe militar de sucesso, porque se ele não vai trazer as vitórias, obviamente também a população não vai segui-los. Então, a instituição primária, que era associada com o lugar, era o que normalmente é traduzido como palácio, casa grande, que significava o lugar, né, onde fica o chefe de governo e seus dependentes sob a sua autoridade. Então, os achados arqueológicos que nós temos mostram que esse cargo, talvez, primeiro, que acabou se tornando o sinônimo de liderança direta da cidade. E esse título ele surge na arcaica e acaba se tornando uma forma cada vez mais comum dos cidades-estados. Então, ela vai se distribuir pelas outras cidades-estados da Mesopotâmia. Diferentemente do título do cargo que necessitava de reconhecimento de templo, que era outorgado a um candidato apropriado, que o templo escolhia, né, que os outros sacerdotes escolhiam. A posição de lugar, ela podia ser herdada, ou obedecer a uma sucessão dinástica. Ela poderia ser tomada à força por alguém mais forte, mais esperto, mais astuto. Também havia outros títulos e umas hierarquias diferentes justamente nesse mesmo período. Por exemplo, diz Gwendolyn Lake, em Chorupaque havia um título do governante local que chamava-se Ense. E o Ense, ele reconhecia também a autoridade superior de um lugar que poderia exercer domínio sobre um território mais amplo. Então, na verdade, havia uma gradação entre os títulos de poder. O que é mais importante disso tudo é que nós estamos vendo que durante certo tempo, durante gerações, vai surgir uma individualização de poder. Se antes nós estávamos falando sobre uma cidade comunitária regida por líderes religiosos que eram escolhidos
por população e de acordo com alguns aspectos que, vamos dizer, possibilitaram a eles a administração das cidades, agora não. Agora nós já estamos falando de uma liderança militar, de uma liderança política baseada na carisma do governante, na sua força militar e na sua capacidade de conservar o poder, de guardar o seu poder e expandi-los para as outras localidades. E isso vai acontecer justamente no finalzinho da época suméria. Justamente quando os acádios tomam o poder e surge aquele grande império acádio de Sargão que vai ocupar toda a Mesopotâmia. O Estado acadiano foi considerado, na verdade, a primeira entidade política suprarregional no Antigo Oriente Próximo. O primeiro governo a dinamizar a administração pública de um extremo a outro da Mesopotâmia. E também o primeiro regime a apresentar uma realeza carismática, o primeiro a manipular opiniões públicas pela propaganda e também o primeiro a implantar comércio internacional e também assim por diante. E, na verdade, como nós não conhecemos arqueologicamente onde o capital Acádia, o capital do Estado acadiano ficava, nós temos essas informações todas a partir das fontes que chegaram até nós através dos babilônios, tá? Então, a pessoa que acaba fundando, né, o Estado acadiano é o Sargão, que a gente já tinha visto ele através do outro texto, né, que se colocava como o poderoso rei da Acádia. E os pais dele, a gente não sabe, porque ele não vem de uma dinastia régia, tá? Ele toma poder numa das cidades, acaba substituindo o rei dessa cidade e começa a sua expansão na Mesopotâmia. Nós temos, várias fontes, na verdade, em torno de 3, que narram uma origem de Sargão. No entanto, são meio mitológicos e é difícil, vamos dizer, descobrir o que era realmente verdade e o que não era. A gente sabe que o Sargão ele começa a sua trajetória na cidade de Kish, onde o rei de Kish, né, Lugal de Kish, chamado Urzababa, ele, de acordo com lenda, ele fica com medo, ele sonha que justamente o Sargão vai significar o seu fim. E ele tenta matar o Sargão, porém os deuses acabam defendendo-lo. E, obviamente, é uma lenda. A lista, por exemplo, de reis sumérios, eles falam que Sargão, cujo pai era um jardineiro, o copeiro de Urzababa, se tornou rei. Então, diz que o pai dele era o jardineiro na casa de Urzababa. E tem uma outra fonte que indica que a mãe do Sargão era uma sacerdotisa. Então, na verdade, a gente não sabe a origem dele, porém sabe que ele começa a sua trajetória em Kish, onde ele vai justamente substituir, ele vai assumir o poder em Kish, substituindo Urzababa. A gente não sabe se ele mata ele ou ele morre por morte natural, isso é desconhecido. Porém, justamente logo após de assumir poder em Kish, Sargão, ele ataca Uruk. E Uruk, naquela época, é governada justamente por Lugal-Zagyesse. O Lugal-Zagyesse é um lugar sumério, tá? Que também
a gente acabou de falar isso, né? Que era original da cidade de Uma, mas que conquistou várias outras cidades sumérias e deixou várias inscrições sobre o seu governo. Justamente porque a primeira cidade atacada por Sargão é Uruk. A lenda que fala sobre Sargão diz que o rei de Kish, ele manda Sargão primeiro para Uruk, pedindo para o rei Lugalzagues matá-lo. No entanto, isso não acontece porque a deusa Inanna, ela sempre fica avisando o Sargão sobre riscos e perigos que ele está correndo, tá? Então, quando o Sargão ele conquista Uruk, o próprio Lugalzagues, ele é capturado e trazido a Nippur. Sargão, ele inscreve na pedestal de uma estátua texto que foi preservado depois no tabelete posterior, que ele trouxe Lugalzagues numa coleira de cão até os portões de Enil. Então, ele começa as suas conquistas justamente a partir do Uruk. Uruk é a primeira cidade suméria conquistada por Sargão. Porém, ele vai começar, começa as suas atividades conquistadoras e, gente, ele acaba conquistando praticamente toda a Mesopotâmia. Abrem a mapinha que vocês já têm dessa região e vocês vão ver que todas as cidades, tanto no sul como até o norte ele vai, como eles dizem, entre os dois mares, então entre o mar Mediterrâneo e o Golfo Pérsico, toda aquela região acaba sendo conquistada por Sargão, que vai construir o primeiro grande império. E também, além dessas conquistas militares, justamente no Império de Sargão vão acontecer outras transformações ligadas à cultura e à escrita também, tá? Então, Sargão, ele estabelece uma certa igualdade entre o sistema sumério tradicional e a nova linguagem acadiana. Algumas de suas inscrições reais foram feitas numa língua ou na outra. E também há versões bilíngues. E essas versões bilíngues, gente, elas são muito importantes justamente para decifrar as línguas. Justamente as versões bilíngues que ajudam os arqueólogos e os decifradores, né, a decifrar uma ou outra inscrição com a ajuda de uma língua que já é conhecida. Então, isso é muito importante do ponto de vista histórico. Então, o acadiano escrito, ele passou a ser mais largamente usado para fins administrativos, principalmente, o que mostra a mudança de pessoal dos funcionários nativos para homens de Acádia. Também foi adotado o costume sulista de usar lugares públicos para colocar estátuas e estelas como inscrições. Os átrios de edifícios do Nippur eram os locais de maior prestígio, mas outras cidades também eles vão produzir vários monumentos públicos, justamente como essa era acadiana. E o objetivo dessa arte pública era estabelecer justamente uma presença visual do rei em todo o seu reino. Vocês têm que lembrar, não havia televisão, não havia nem jornal. Então, como se a princípio o rei está numa cidade, né? Então, todos os cidadãos têm possibilidade, se não ver o rei, pelo menos ver o palácio régio. Agora, quando várias cidades estão conquistadas, como você controla a população que nunca viu o rei, né? Como você se apresenta para essa população? Então, hoje em dia não tem nenhum problema. A gente nunca foi para Brasília, nunca viu o presidente, mas a gente tem televisão, né? A gente nunca viu ministros, mas a gente reconhece na cara, né? Principalmente aqueles que aprontaram. Mas naquela época isso não existia. Na verdade, você diferenciar um homem de poder é pela riqueza visual dele. Então, o que acontece? Essa arte pública, ela passa a ter um valor político muito grande. Essas inscrições, elas também passam a ter um valor político muito grande. Na verdade, é a única presença de poder político que pode mostrar a sua força, a sua perenidade para uma cidade que talvez viu aquele Sargão passar com conquista somente uma vez durante alguns meses e pronto. Vocês entendem? Então, esses momentos, do ponto de vista político, eram super importantes.
O Sargão, de acordo com as crônicas, né, que chegaram, inscrições que chegaram até nós, ele reinou por 56 anos. O que é bem provável mesmo. Ele tinha esse reinado bem longo, as conquistas que ele realizou, ele conseguiu manter o reino dele de uma maneira pela força e pela sua própria, vamos dizer, apresentação política mesmo. Mas após o seu longo reinado, lhe sucederam os seus filhos. Gente, nós já estudamos, a gente já leu isso no outro texto, tá? É bom que a gente está vendo um texto atrás de outro que fala dos mesmos acontecimentos de uma maneira diferente para gravar na memória, porque normalmente quando a gente lê um texto só, ele entra e sai, né? Aí, quando a gente começa a ler vários textos sobre o mesmo assunto, a gente vê vários pontos de vista, várias maneiras de narração a respeito, a gente acaba formando como se fosse um esqueleto de conhecimento e vai adicionando cada vez mais conhecimento a respeito do assunto. Então, os filhos que sucederam Sargão, primeiro Rimos e depois seu irmão mais velho, a gente não sabe pela que razão, primeiro o mais novo, depois o mais velho, que era Manistuço, eles reinam em torno de o primeiro 9 e outro 15 anos. E os reinados deles, as inscrições que chegaram até nós pelos reinados deles mostram que eles estão incessantemente lutando contra as revoltas das cidades. Todas essas cidades que foram conquistadas pelo Sargão, com a morte dele, elas tentam se liberar, porque é muito pouco tempo, a liberdade ainda está na memória muito forte. Então, surgem os líderes dentro dessas cidades e as cidades tentem se liberar. Então, os filhos de Sargão, eles acabam reinando, sendo seu principal objetivo é manter aquele império que o pai conquistou e não permitir que essas rebeliões acabam despedaçando esse império, tá, gente? O Naram-Sin, que era o neto de Sargão e que também foi um governante muito importante, que governou de 2260 até 2223, também bastante tempo, ele começa o seu reinado como uma crise, como inscrição, todos os 4 cantos do mundo rebelaram-se contra mim. Ele registra eles próprios. De novo, as cidades-estados sumérias, principalmente Kish, Uruk, Nippur, eles tomam iniciativa, porém, Naram-Sin, ele consegue manter o império. E mais, ele foi o primeiro rei, o primeiro lugar, né, que começa a justificar a sua posição de governante de maneira divina, tá? Tanto que nós temos várias depois épicas que diz que ele foi amaldiçoado por causa disso, que os deuses ficam ofendidos pelo que ele diz, porque em alguns textos que ele próprio, vamos dizer, organiza, ele é designado como deus de Acádia. Então, ele começa a se identificar com uma divindade. E aqui, o título de lugar, ele sofre mais uma transmutação, ele sofre mais uma transformação, tá? De um líder carismático, militar, político, ele passa a ser também não somente um líder espiritual, mas também um líder religioso. Ele começa a se identificar também com os deuses. E o Naram-Sin era o último rei acadiano que conseguiu manter o império, porque o seu filho, que também ele governou outros 25 anos,
de acordo com inscrições, mas ele já não consegue manter o império já começa a entrar em decadência. E, na verdade, nós temos essas 4, no máximo 5 gerações dos descendentes, o Sargão e os seus descendentes, durante o qual o Império Acadiano ficou unido em torno de 100 e poucos anos, no máximo 150, que o Império existiu. Porém, deixou muita coisa e várias escavações arqueológicas e também várias inscrições que foram copiadas por babilônios e também várias inscrições que foram encontradas até para fora da Mesopotâmia, no Ilã, por exemplo, um reino que mantinha relações comerciais, políticas, militares, às vezes confrontos com várias cidades mesopotâmicas. Eles todos neles acabam se encontrando vários resquícios justamente dessa civilização acádia. Então, esse capítulo, ele fala justamente desse período e dessa cidade capital que nós não encontramos ainda, mas que temos certeza que existiu. E também, gente, a última parte do texto fala sobre maldição de Ágade, sobre uma lenda, justamente sobre essa dinastia de Sargão, principalmente o neto dele. E eu aconselho vocês, eu não vou falar sobre ela, não vou contar a historinha, vocês podem ler perfeitamente essa historinha, quem não leu, e eu acredito que esse conhecimento épico ele é bastante importante, porque é justamente esse conhecimento épico coloca a gente diante das fontes, tá? Se a gente estivesse em sala de aula, talvez a gente leria devagarinho e discutiria até cada linha e mostrasse como acontece esse conhecimento histórico através das lendas, através das fontes, que às vezes não são diretas, mas que mostram bastante coisa interessante sobre a sociedade em que eles foram compostas. Mas, como eu já estou falando demais, então a lenda sobre Naram-Sin, ela vai ficar para vocês estudar sozinhos. E nós vamos passar para a segunda cidade que a gente deveria estudar hoje, que eu vou falar um pouquinho, não vou falar muito, gente, tá? Que é a cidade de Ur. Tá certo? Porque eu já falei demais. Agora eu tô vendo que eu falei 50 minutos, mas eu vou falar rapidinho sobre a cidade de Ur e daí eu vou mandar esse vídeo para vocês. Ur, gente, foi uma das cidades mais antigas que, do mesmo jeito como Uruk e Eridu, teve suas origens ainda no período arqueológico Ubaid. E então também teve um dos primeiros assentamentos permanentes na Baixa Mesopotâmia. E também era um importante centro cerimonial e religioso durante vários períodos históricos. Ele era o santuário de deus Lua, chamado Nanar, em sumeriano, e seria Sin em acadiano. Então, e mesmo quando a cidade perde a sua importância econômica por causa de mudança do transporte, ele não acaba sendo abandonado, como por exemplo o Eridu, durante vários e vários séculos da civilização mesopotâmia. Então, junto com outras antigas cidades do sul, Ur é restaurada por Nabucodonosor, por exemplo, II. A cidade ela acaba sendo abandonada e acaba morrendo, né? Quando a função cerimonial para de harmonizar com o clima político que acaba se transformando em comparação com a chegada do Império Aquemenida. No século V, mais ou menos, antes de Cristo. Então, a cidade acaba sendo, por muito tempo, funcionando durante vários e vários milênios, na verdade, né?
As ruínas da antiga cidade, eles ficam a meio caminho entre Bagdá, capital do Iraque, e o Golfo Pérsico. E eles são bastante conhecidos. E apesar de que hoje em dia é uma área cercada pelo deserto, nós sabemos que na época que Ur estava uma cidade habitada, a Eufrates estava passando bem perto. Agora ele corre cerca de 16 quilômetros mais ao leste do que na antiguidade. Então agora a cidade ficou praticamente num deserto. Mas antigamente essa posição geográfica dava ao Ur acesso ao mar, assim como aos outros importantes cursos de água navegáveis, tá? Então, em tempos de vida da cidade, o tráfego marítimo era de grande significado para as mercadorias de importação e exportação da cidade. A nossa autora, ela vai trabalhar com a parte histórica de descobertas arqueológicas referidas a Ur. Ela vai falar sobre os descobrimentos dos arqueólogos ingleses e sobre as grandes achados arqueológicos que hoje em dia a gente pode ver no Museu Britânico, né? Que tem tudo que eles recolheram pelo mundo. E alguns também no Museu Histórico de Iraque. Nós sabemos que a Ur havia uma longa e contínua habitação. O nosso texto vai colocar as datas entre 5.000 até 500 anos antes de Cristo. Quer dizer, a cidade viveu, foi habitada durante 4.500 anos e morreu 500 anos mais ou menos antes de Cristo. Então, isso se tornou... isso deixou com que essa região, né, esse campo arqueológico, passou a ser um rico depósito de vários achados arqueológicos de várias épocas e de vários milênios. Então, na verdade, como sítio arqueológico, a cidade de Ur é de grande importância para estudar a cultura mesopotâmia durante vários dos seus períodos. Tá certo?